Na sua visão, Sônia, qual é a importância e o impacto no sucesso dos negócios, no desenvolvimento das equipes e no crescimento de uma organização em bem conduzir um processo de transição de liderança? O impacto é total, e eu diria que não só para as organizações, mas se pensarmos até na política, se a gente tivesse processos bem estruturados de transição, esse país poderia estar em outro patamar. O que nós temos é a destruição do que a pessoa anterior fez para iniciar o mandato seguinte. E se pensarmos até em instituições religiosas, seria interessante ter uma transição bem estruturada. Mas voltando ao nosso meio, que é a organização, infelizmente esse processo não é pensado com tempo, com critério, e a transição acaba sendo muito desgastante. A pessoa que está entrando, ela entra com aquela ânsia de mostrar novos trabalhos, novos projetos e acaba sem entender o porquê as coisas estão como estão, sem analisar efetivamente o que está acontecendo, sem se apropriar da experiência de quem ficou naquela cadeira há algum tempo, né? E começa a tomar decisões, fazer alterações que causam muito sofrimento para toda a organização, além de muitas vezes causar grande prejuízo. O que a gente percebe hoje que com os conselhos administrativos, os conselhos deliberativos, né, os processos de governança, isso tem ajudado as empresas a se posicionarem melhor nessa questão. Mas ainda o número é muito pequeno de empresas que têm essas políticas, que têm esses procedimentos e que efetivamente conseguem fazer algo suave, sem, no entanto, privilegiar o novo. A transição visa exatamente temos novos processos, temos inovações, temos ideias diferentes. Mas elas têm que acontecer de forma suave para que a gente consiga assegurar os ganhos até então obtidos. Sônia, você já foi protagonista de processos como esse, onde você assumiu a cadeira de alguém ou preparou a cadeira para alguém. Como você fez o que fez para ser reconhecida como uma referência nesse delicado processo? Bom, realmente eu vi de tudo. Experiências muito positivas e experiências muito sofridas. Acho que o principal é cada profissional, cada pessoa na sua trajetória de vida entender que tudo tem começo, meio e fim. Um projeto tem começo, meio e fim, a sua carreira profissional, as suas formas de conquistar o que você quer, elas vão mudando, os seus interesses vão mudando. Então, quando você consegue absorver essa ideia de que tudo é finito, você começa a ter uma outra postura. Você começa a planejar, começa a programar esse término de uma etapa para iniciar outra. O que não deve ser feito, que a gente percebe bastante, é que as pessoas não se planejam, não programam, e tem o término, porque ele é inexorável, como hoje alguém falou, né, que a passagem do tempo é inexorável. Então o término também, e a pessoa não se preparou para o outro momento, para a sua próxima etapa. Aí é terrível, tanto para quem chega como para quem está saindo. Importante também que esse processo seja estruturado. O que eu preciso passar para a nova pessoa que está chegando, né? Como eu vou me desapegar daquelas questões que até esse momento são tão importantes, mas não acontece de um dia para o outro. Você precisa planejar esse final do projeto, da sua carreira, de diversas atividades que você esteja exercendo, né? Porque a vida é isso, a vida é só formada de ciclos que começam, terminam, e a gente precisa pensar sempre no ciclo seguinte.
Nesses seus 35 anos da sua trajetória profissional, você deve ter presenciado transições e transições. São líderes chegando e líderes deixando uma posição. Conta para nós, Sônia, quais os elementos fundamentais que as lideranças envolvidas nesse processo devem lançar mão para o êxito dessa travessia? Eu volto novamente à questão de entender a finitude. Quando você entende que um dia aquele processo, aquele projeto, aquele momento tem fim, você se programa para isso. Então você já começa a pensar quem seriam as pessoas que poderiam dar continuidade a isso. E dar continuidade não quer dizer continuar fazendo exatamente a mesma coisa, porque se assim fosse não precisávamos ter alternância, né? Mas dar continuidade na essência, nos conceitos básicos, né? Quando você começa a pensar isso, você põe um prazo para si mesmo e imediatamente você busca outras alternativas, outros projetos que te realizem, porque o difícil é se você não tiver uma visão de futuro, você não projetar um novo ciclo para você com coisas prazerosas, né? Então, você começa já a pensar nesse novo ciclo e é instintivo o desapegar do atual. Gradativamente você vai se desapegando e vai passando para quem vai suceder a sua experiência, sem esperar que a pessoa vá seguir aquela experiência à risca. Isso a gente vive até na família, né? Quando a gente faz a transição de filhos, crianças, adolescentes para a idade adulta, você passa toda a sua experiência, as suas ideias, mas você não pode esperar que sigam exatamente a forma como você vê a vida, né? Então, eu diria que o principal é o desapego, mas o desapego só ocorre quando você projeta um novo ciclo. E existem muitas alternativas para a gente pensar, para projetar. Se a gente não conseguir mais projetar isso, eu diria que a gente está muito próximo a ficar bastante doente e até morrer, porque perdemos o interesse. Se projetarmos, fica fácil fazer a transição. A gente vai se desapegando aos poucos e confiando na pessoa que está vindo.